Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és meu Deus. Eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti. Todo o meu corpo anseia por Ti, nesta terra seca, exausta e sem água. Davi escreve esse salmo. Davi escreveu. Davi, ele queria o Senhor mais que tudo. A presença de Deus era alimento e água para ele. Aqui ele expressa a sua sede. Então, a presença de Deus era uma água para ele. Você já teve essa sede de Deus? Essa sede de querer apenas a sua presença? De ser como a corça que anseia pelas correntes das águas, pela presença de Deus? De todo o coração? Você já teve essa sede? Às vezes, não a experimentamos profundamente até saber o que significa peregrinar no deserto de nossos desejos. Agarramos o que o mundo tem a oferecer apenas para descobrir que isso nos deixa vazios, vazias. Eu digo por mim. Eu sou uma pessoa que me agarro muito ao entretenimento, a isso que o mundo tem a me oferecer, ao entretenimento, a sempre estar tendo essa sede por querer ver o que acontece com a vida de tantos famosos, com a vida de outras pessoas. Muitas vezes eu acabo me agarrando muito a isso, a esse entretenimento, aos vídeos curtos, aos vídeos engraçados que são muito bons de ver, de passar um tempo, mas esse é um empecilho. Mas isso é uma grande distração que no final nos leva a estar vazios. E isso eu digo por mim. Eu tenho essa sede, esse agarro pelo entretenimento, pelos vídeos curtos, por estar sempre nas redes sociais, sempre assistindo um filme, nunca lendo um livro ou até passando um tempo para me aprofundar mais em Deus. Tanto que nesse momento eu tô sem o meu Instagram. Eu acabei desativando ele por um tempinho, porque eu tava muito nisso, sabe? Eu tenho muito esse hiperfoco e acabo me distraindo. Acabo perdendo muito tempo, né? E no final eu acabo saindo muito vazia. Acaba que dali eu não levo nada, não recebo nada. Então, é essa sede, essa água que o mundo ele nos proporciona. Talvez a sua sede por algo que esteja no mundo seja diferente da minha. A minha é o entretenimento, por sempre estar no celular, por sempre estar ali em vez de procurar o que vale a pena, procurar o que será duradouro, e isto é estar na presença de Deus, estar buscando mais conhecer da sua palavra. E Davi, ele expressa de todo o seu coração a sua sede pelo Senhor, não apenas em sobreviver, mas em viver uma vida completa, em viver uma vida plena no Senhor. Porque viver nessa terra, logo nesse tempo onde nós vivemos, a sede por Deus, ela tem sido algo não procurado. A sede por Deus, creio que está em nós, lá no fundo do nosso coração, a sede por Deus. Mas as preocupações, o excesso de trabalho, de estudo, de querer
de querer alcançar, de querer viver as coisas rapidamente, acaba que pondo uma parede na sede que nossa alma tem por Deus. É um pouco triste, né? Porque quando a gente olha para muitos e muitos da Bíblia, cada um deles tinha uma vida, cada um ali tinha os seus trabalhos a fazer, mas havia um anseio muito grande por estar na presença de Deus. Havia um anseio muito grande por querer Deus. Hoje, no dia de hoje, isso é muito raro, vamos dizer assim. Triste, mais uma vez falando, porque você apenas dizer, Deus abençoe o meu dia, abençoe o meu dia, seja feita a vontade do Senhor, não é o suficiente. Nada do que viermos a fazer é suficiente. Precisamos ter mais sede de Deus, porque tudo vai passar. Tudo vai passar rapidamente, no piscar de olhos, e todos nós estamos indo em direção à morte. Mas Deus é aquele que permanece, aquele que estará ao nosso lado. Digo não só para você, mas também para mim, que tenho lutado contra isso. Que possamos lutar para ter mais de Deus, ter nosso coração voltado para as coisas de Deus. Não que você vai deixar de buscar os seus sonhos, não que você vai deixar de sonhar, porque Deus quer que você sonhe, mas que esse sonho ele não ultrapasse e não ponha nenhuma barreira na sede que você tem que ter por Deus. Que os seus planos não sejam maiores e que não seja uma barreira para que você tenha mais sede de Deus. Que o seu trabalho ele não seja maior do que a sede que você tem que ter por Deus. Que os seus estudos não sejam o seu maior anseio, a sua maior sede, mas que o seu maior anseio seja ter a sede por Deus, ter a sede por estar na presença de Deus, porque tudo vai passar, mas apenas uma coisa prevalecerá, a palavra do Senhor. E quando saciarmos nossa sede espiritual no Senhor, seu Espírito fluirá por meio de nós, e rios de água viva correrão de nós. É isso que fala lá em Isaías. E é isso também que Jesus ele fala, né? Quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Então, se você tem uma sede, que essa sede ela seja a sede por Jesus. Para você saciar essa sede, você somente irá saciar indo até Ele. Jesus disse certa vez, quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Temos sede. Não é que não tenhamos sede por Deus, porque a nossa alma, ela anseia por Deus, ela anseia por estar em Deus, mas as coisas mundanas a qual nos agarramos faz uma barreira, né, sobre a sede que a nossa alma tem por Deus, e acaba que a gente anseia mais por querer ter coisas, por querer receber, por querer sonhar. Não que isso seja errado, não é errado você não sonhar, não, você deve sonhar,
você deve procurar, você deve lutar. Mas tudo passa. Essa reflexão, essa palavra é para mim, é para você, porque como eu disse no começo, eu tenho um apego muito grande pelo entretenimento. E vamos vencer na luta, na oração, na busca com Deus. E que, assim como Davi, nós possamos buscar de todo o nosso coração e ter essa sede por Deus. Sonhe, lute, trabalhe, estude, mas que essas coisas não sejam o seu maior anseio, porque estamos nessa terra seca, essa terra seca, como Davi fala, exausta e sem água. Pense em quantas vezes você se agarrou a algo mundano e no final você sai entristecido, você sai vazio. É exatamente isso que Davi fala. Ele anseia pelo Senhor numa terra seca. Essa terra é seca, exausta e sem água. E tudo que ela nos tem a oferecer é prazeroso. Acaba que no final não tem a água que sacia, né? Que nos dá descanso. Mas e aí? Você já teve essa sede de Deus? Se não, Deus te convida a desapegar da sua própria vida. Porque é exatamente isso. E viver nesse tempo, eu sei que é difícil desapegar da nossa própria vida. Nós somos muito apegados à nossa própria vida. Devemos desapegar. Desapegar. Muitas vezes abrir mão dos sonhos, muitas vezes abrir mão de coisas que gostamos tanto, queremos tanto. E realmente não é fácil. Mas Deus está conosco e Ele tem nos capacitado muitos nessa geração, eu creio. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Oremos uns pelos outros para mais sede por Deus. Que possamos orar pelas crianças que hoje, eu chamo assim, estão se tornando robôs. Cada vez mais, menos crianças brincando, menos crianças caindo, ralando o joelho, caindo de bicicleta. Oremos por essas crianças. Oremos por todos os jovens e eu, que também sou jovem. Oremos por todos nós, para que tenhamos mais sede por Deus, para que tenhamos mais anseio. Porque, lá em Eclesiastes, nos finais do capítulo 11 para o início do capítulo 12 fala, né? Jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Olha só, não digo que eu tenho mantido um corpo saudável, mas oremos por isso também. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Não faz sentido. E o início do capítulo 12. Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Então, oremos pelos jovens, por todos nós. Porque muitos têm se esquecido de Deus. É muito fácil ter Deus
nos lábios falar, né? Mas oremos por todos esses jovens, por todos nós, para que permaneçamos nos caminhos do Senhor e que venham muitos mais jovens a ovelhas perdidas, ovelhas distantes, ovelhas que nunca conheceram, nunca tiveram um encontro com Jesus. Oremos por todos os jovens, oremos pelos idosos, oremos por todos e oremos pelo Brasil, pelo mundo inteiro, para mais sede pela presença de Deus. Vem cá, Rita. Não é verdade? É? Né? A gente tem que ter mais sede por quem? Jesus. Por quê? Jesus. Por Jesus. Então, pessoal, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de cada um. Esse foi a vida. Não é fácil, né, Vitor, viver nessa terra. Nunca seremos perfeitos, mas enquanto estivermos nessa terra, lutemos para amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a acalmar a ira, a ouvir a voz de Deus, a encontrar Deus no silêncio. Não ache que você vai encontrar Deus no barulho. Acabou. Vamos encontrar Deus no silêncio de cada dia. No silêncio estando no trabalho, no silêncio estando estudando na escola, no silêncio estando em casa. No silêncio, né? Vamos encontrar a presença de Deus e assim beber dessa água viva. E assim fazer com que esses rios de água viva brotem no nosso interior. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Deixem o seu like. Se inscreva. Compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ative o sininho. E ative o sininho. Ative o sininho. Então é isso. Que não estejamos apenas em busca da sobrevivência, mas em busca da sede por Deus. Em nome de Jesus. Amém.